Olá, esse é mais um vídeo de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor André Noel e a gente está na unidade 5 do nosso livro. Esse é o terceiro vídeo da unidade 5. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aplicativos e desenvolvimento. Desenvolvimento de aplicativos, de software. Bom, o que vem a ser os aplicativos? No vídeo anterior a gente comentou que a parte mais interessante para o usuário são os aplicativos. Ele não se interessa muito com o sistema operacional, ele não se interessa nem muitas vezes com o próprio hardware, ele quer que o aplicativo rode bem, rode rápido, e ele quer utilizar o aplicativo. Ele não se interessa muito qual é o sistema operacional, se o aplicativo rodar bem. E por aplicativo, a gente pode também entender como um programa, ou sistema, ou aplicação, ou app, ou software. Tem vários nomes diferentes que se dá ao software, a um programa de computador. E quando a gente fala programa de computador, a gente generaliza. Um aplicativo mobile, por exemplo, ele pode ser categorizado como um programa de computador. Mas hoje em dia está bem comum a gente chamar de app, que é a abreviação para aplicativo, aplicativos mobile. Não é comum a gente falar em app para sistemas que vão rodar no computador. Mas no fundo é tudo software, é tudo programa, funciona de uma forma bem parecida. Bom, o que é um programa então? Um programa de computador, ele é um algoritmo escrito em uma linguagem de programação que ele vai ser executado em uma máquina. Então ele é um programa executável que ele vai ser criado a partir de uma linguagem de programação e ele é um conjunto de instruções nessa determinada linguagem. É esse conjunto de instruções que vai dizer ao computador o que o computador tem que fazer. A gente viu na aula anterior que o sistema operacional ele faz aquela ponte entre o aplicativo e o hardware. Então você vai ter funções que vão dizer ao sistema operacional o que tem que fazer e o sistema operacional vai traduzir essas instruções para instruções da máquina. Tá? Então ele vai passar para a máquina o que a máquina tem que fazer para responder o que você quer. Certo? Então, esse conjunto de instruções vocês vão ver em disciplinas de programação, a gente vê que é o quê? Escrever na tela, copiar dados de um lugar para o outro, receber dados do usuário, fazer cálculos. Então, qualquer sequência de comandos, qualquer comando que a gente utilizar, a gente pode entender como essas instruções. Tá? Então, eu preciso de uma linguagem de programação para criar um software, e o software ele é um algoritmo escrito em uma linguagem de programação que gera um arquivo executável. Esse executável ele pode ser permanente ou temporário, que a gente já vai ver a diferença. Bom, o que são linguagens de programação? Para começar, a linguagem de programação tem esse nome linguagem porque ele é muito parecido com uma linguagem que a gente utiliza mesmo. A gente aprendeu lá nas aulas de português que uma linguagem ela tem que ter o quê? Ela tem um código, tem um emissor, tem um receptor, tem a tal da metalinguagem, tem alguns elementos que constituem uma linguagem, e a linguagem de programação ela funciona de uma forma parecida. Como assim? Uma linguagem de programação ela possui um conjunto de palavras válidas, possui uma gramática, possui emissor, possui receptor, ela tem que ter um valor semântico, então funciona de uma forma parecida. É como se fosse uma conversa entre o programador e o computador. Você ensina o computador o que o computador vai fazer e você ensina através de uma linguagem de programação. Você vai conseguir aprender todas as linguagens de programação que existem? Não. É impossível uma pessoa aprender todas as linguagens porque existem muitas linguagens de programação. Existem linguagens mais indicadas para um tipo de serviço, outras linguagens para outro tipo de serviço. Mas o ideal é você aprender bem a lógica de programação, que as linguagens seguem a lógica de programação. E é bom você aprender bem uma, duas linguagens, saber bem aquelas linguagens e saber um pouco de outras linguagens. Se você precisar em algum momento trocar de linguagem, fica bem mais fácil se você tiver esse conhecimento. Existem linguagens que são consideradas linguagens de baixo nível e linguagens consideradas linguagens de alto nível. Mas não tem nada a ver com palavrões isso aqui, tá legal? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que está mais próxima à linguagem da máquina, mais próxima a binário. Então a gente tem a linguagem assembly, por exemplo. A linguagem assembly ela é uma linguagem que ela trabalha com instruções do processador. Então ela é a linguagem mais próxima à própria linguagem binária. Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar movendo bits, você vai trabalhar
comparando bits, você vai trabalhar com informações ali movendo de registrador para registrador, você vai passar instruções diretamente ali para o processador. Já uma linguagem de alto nível é uma linguagem que fica mais longe do hardware e mais próximo à linguagem natural. O que é uma linguagem natural? A linguagem que a gente fala. Então, linguagem de alto nível, por exemplo, uma linguagem Java, uma linguagem PHP, ela é uma linguagem que ela tem vários comandos, que geralmente as linguagens são feitas com comandos em inglês, então você consegue entender boa parte da linguagem lendo o nome dos comandos, e esses comandos são entendíveis mais facilmente por seres humanos, por programadores e tal. Então a linguagem de alto nível ela se aproxima da linguagem natural. Existe uma série de estudos para tentar fazer uma programação utilizando linguagem natural, mas esse processamento de linguagem natural é algo bem complicado para a máquina, principalmente porque a gente utiliza muitas ambiguidades, a gente utiliza muitos contextos implícitos e para a máquina isso é mais complicado. Como que funciona então o processo de compilação de um programa? Bom, você, como programador, escreve um código-fonte. O código-fonte é o seu programa na linguagem de programação, então é uma sequência de comandos. Nesse gráfico aqui, o código-fonte é só o primeiro passo ali. É o seu arquivo texto que é um código-fonte. A partir daí, quando você manda compilar um programa, o que o compilador faz? Ele passa por uma série de análises, ele passa por um analisador léxico, que procura erros na ortografia das palavras, tem palavra escrita errada. Um analisador sintático, que vê se a gramática está errada, comandos com a ordem trocada ou fora de lugar. Passa por um analisador semântico, que tenta encontrar erros na ideia do seu programa, que é a parte mais difícil para o computador, porque às vezes a ideia é uma coisa que está na sua cabeça e o programa está todo correto, mas a ideia está errada. Passando por esses analisadores, se não encontrou erro, ele gera um código intermediário, que já é quase seu programa. Esse código intermediário passa por um otimizador de código, onde ele tenta melhorar o seu código, gerar um código mais enxuto e mais rápido a partir de instruções do processador, ou o que ele pode melhorar ali de algumas repetições que você fazia, enxugar o seu código. Ele passa então a ser um código objeto, um código que já seria um programa executável, mas esse código objeto ainda passa por uma fase que ele recebe o ligador, o linker, que ele vai linkar ali com o seu projeto, ele vai incluir bibliotecas adicionais que você está utilizando no seu programa, incluir algumas coisas ali, para finalmente ter o seu programa objeto, que é o programa final, que é o seu programa executável, certo? Isso é o programa de computador. Então ele passa por todas essas etapas quando você manda compilar o seu código. E aí tem uma diferença entre compilação e interpretação. Existem linguagens que são compiladas e linguagens que são interpretadas. Uma linguagem compilada, ele passa por todo esse processo, gera o código, o programa executável, e você tem um programa final que é um executável. Se for no Windows, aquele famoso .exe. E aí você pode executar o programa direto desse executável e pronto. Pode guardar o código-fonte em outro lugar e não vai mais precisar dele. Utilizar só o executável já está bom. Já numa linguagem interpretada, ele passa por essas análises, gera um executável, mas é um executável temporário. Ele executa a partir do código-fonte. Então, o interpretador lê o código-fonte, interpreta e executa. Quando você terminou o programa, ele não tem um arquivo executável, ele tem um código-fonte. Então, toda vez ele roda a partir do código-fonte. Então, o código-fonte precisa estar ali para ser executado. A gente tem linguagens interpretadas como PHP, JavaScript, Python. A gente tem linguagens compiladas como C, Pascal. O próprio Java, ele usa uma máquina virtual, mas ele passa por um compilador. Mas a gente não vai tratar disso agora, tá? Então essa é a diferença entre linguagem compilada e interpretada. Qual que é melhor? Depende do seu uso, depende do que você vai fazer. Tem uma ideia de que a linguagem compilada fica mais rápida porque o executável já está pronto, mas depende muito do contexto, depende muito de qual é a linguagem, de qual é o programa que você está fazendo, tempo de compilação e tal. Às vezes você não perde desempenho em relação a isso, mas cada caso é um caso. Então, na hora de programar, na hora de trabalhar, você vai analisar vários fatores para escolher a sua linguagem de programação. Bom, então era isso por hoje. O próximo vídeo vai ser o último da unidade. A gente vai falar um pouco sobre as licenças de software. Você aprendeu a criar software para um sistema operacional,
vai ter aquela interação com o usuário e o que são licenças de software. Vamos ver no próximo vídeo, então espero vocês lá. Até mais.